A Bíblia é um registro histórico, mas difere de qualquer outro livro de história encontrado em bibliotecas públicas. Sua narrativa histórica começa com a criação da Terra e culmina com o Apocalipse, e nenhum outro livro histórico abrange uma extensão tão ampla de eventos terrenos. Uma das razões para isso é a ausência de testemunhas oculares no início dos tempos, o que torna impossível escrever sobre o começo do nosso mundo com autoridade. Somos os únicos que possuem o conhecimento sobre como tudo chegará ao seu término, o que é verdadeiramente singular. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores apenas para satisfazer sua curiosidade, mas para prepará-los para o que está por vir, de modo que não fiquem perplexos quando esse momento chegar, e para que não interpretassem incorretamente. Devemos ser gratos por Jesus ter sido tão direto ao compartilhar o que o futuro nos reserva. Muitas pessoas se questionam se estamos vivendo nos últimos dias. No entanto, os discursos bíblicos sobre os últimos dias, e nós estamos nos últimos dias há 2000 anos. Esses últimos dias começaram em Pentecostes, quando a primeira profecia dos últimos dias se cumpriu. Cada geração cristã deveria estar preparada para o retorno do Senhor. A Bíblia é repleta de previsões, com suas páginas contendo 735 previsões sobre o futuro, sendo possível encontrar uma previsão em cerca de 1/4 dos capítulos da Bíblia. Do início ao fim, a Bíblia é essencialmente um texto profético, embora alguns livros se concentrem mais em previsões mais frequentes do que outros. Das 735 previsões, 596 delas de fato se concretizaram e se tornaram realidade, de acordo com as profecias das Escrituras. Assim, 81% de todas as profecias bíblicas já se cumpriram. É notável que algumas dessas profecias tenham sido feitas séculos antes de se efetivarem. Não é necessário grande convicção para acreditar que os restantes 19% também se realizarão, o que é uma taxa de acerto extraordinariamente alta. A Bíblia demonstrou ser 100% precisa para cada previsão que poderia já ter sido cumprida até o momento. No que diz respeito às profecias restantes, a maioria delas se refere ao retorno real de Jesus e aos eventos subsequentes. Quantas dessas previsões ainda aguardam concretização antes da volta de Jesus? A resposta é de aproximadamente 20. E estamos atentos para testemunhar esses eventos primeiro antes de aguardarmos o retorno do Senhor. Jesus nos instruiu a vigiar e orar, mas o que exatamente devemos observar? Não podemos simplesmente permanecer inertes e olhar fixamente para o céu, esperando que ele apareça, pois essa não era a intenção dele. Ele quis dizer que devemos manter um olhar atento sobre os acontecimentos mundiais e reconhecer os sinais que ele nos deu para nos ajudar a nos preparar. Esses sinais são indicativos. Portanto, consideremos Mateus capítulo 24, onde os discípulos lhe perguntaram: quais serão os sinais ou indícios do seu retorno? O que devemos fazer quando não sabemos a data desse evento? À indagação deles, Jesus deu uma resposta direta e inequívoca. Devemos agradecer a Deus por ele ter respondido de forma tão clara. No livro do Apocalipse, ele fornece uma resposta muito mais detalhada e abrangente. Mas aqui, ele nos apresenta um resumo dos sinais, o que precederá a chegada do Senhor. Os discípulos se aproximaram secretamente de Jesus enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, conforme relatado em Mateus 24, versículo 3 até o 36. Mais tarde, Jesus se assentou no Monte das Oliveiras, e seus discípulos vieram ter com ele em particular e indagaram: dize-nos quando todas essas coisas acontecerão, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus advertiu que não se deixassem enganar, pois muitos viriam em seu nome proclamando ser o Messias, e enganariam muitos. Também disse que se ouviriam notícias de guerras e ameaças de guerras, mas que não se alarmassem, pois tais coisas deveriam acontecer. Nação se levantaria contra nação e reino contra reino, e haveria fomes e terremotos em diversas partes do mundo. Porém, tudo isso é apenas o início das dores de parto, com mais por vir. Você será detido, perseguido e, em alguns casos, morto. Será alvo de ódio em todo o mundo devido à sua devoção a mim. Muitos se afastarão de mim, trairão e nutrirão hostilidades uns contra os outros. Além disso, surgirão numerosos falsos profetas, iludindo muitas pessoas. O pecado se propagará desenfreadamente, e o amor de muitos se esfriará. Contudo, aquele que perseverar até o fim será salvo.
As boas novas do reino serão anunciadas em todo o mundo, de modo que todas as nações tenham conhecimento, e então o fim se aproximará. Está chegando o dia em que você verá a concretização daquilo que o profeta Daniel previu, o objeto sacrílego que profanará o lugar sagrado. Assim, é crucial que aqueles na Judéia fujam para as colinas. A pessoa no terraço de uma casa não desça em casa para fazer as malas, e quem estiver no campo não deve voltar para pegar um casaco. Será particularmente angustiante para as mulheres grávidas e as mães que amamentam naqueles dias. E ore para que sua fuga não ocorra no inverno ou no sábado, pois a tribulação será mais intensa do que em qualquer momento desde o início do mundo. E nunca mais será assim. Na verdade, se esse período de calamidade não for encurtado, nenhuma alma sobreviverá. No entanto, ele será abreviado por causa dos eleitos de Deus. Portanto, se alguém disser, "Ei, olhe, aqui está o Messias", ou "Ali está ele", não dê crédito a isso, pois falsos messias e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e milagres, a ponto de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos de Deus. Veja, eu já te adiantei sobre isso, portanto, se alguém te disser, "Olha, o Messias está no deserto", não se preocupe em ir verificar. Ou se disserem, "Ei, ele está escondido aqui", não acredite. Pois assim como o relâmpago brilha no leste e ilumina o oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. E assim como os abutres se reúnem onde há uma carcaça, esses sinais indicam que o fim está se aproximando. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestiais serão abalados. Então, finalmente, o sinal da vinda do Filho do Homem aparecerá nos céus. E haverá luto profundo entre todos os povos da terra, pois eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará seus anjos com um retumbante toque de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todos os cantos do mundo, dos confins da terra até o mais alto dos céus. Agora aprenda uma lição com a figueira. Quando seus ramos começam a brotar folhas, você sabe que o verão está próximo. Da mesma forma, quando você vê todas essas coisas acontecerem, saiba que sua volta está bem próxima, à porta. Eu vos asseguro que esta geração não passará até que todas essas coisas se concretizem. O céu e a terra podem desaparecer, mas minhas palavras jamais serão anuladas. No entanto, ninguém sabe o dia ou a hora exata em que esses eventos ocorrerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o próprio Filho. Somente o Pai sabe o momento exato, e a esse respeito ele não nos deu pistas. No entanto, ele nos concedeu 4 sinais distintos de sua vinda. O primeiro sinal envolve claramente desastres no mundo e nas dimensões, tais como guerras, fomes e terremotos. Esses eventos, sem dúvida, estão ocorrendo. No entanto, vale destacar que eles têm sido observados ao longo de mais de 1000 anos, mas agora estão se intensificando. Portanto, podemos afirmar que já estamos vivenciando esse primeiro sinal. Guerras, rumores de guerras, terremotos e fome. Jesus nos alerta repetidamente a não nos deixarmos enganar. Esse perigo é uma ameaça tanto dentro quanto fora da igreja. Ele nos adverte sobre falsos cristos e falsos messias, pessoas que tentarão tirar vantagem da turbulência causada por desastres naturais, para se apresentarem como salvadores. Há exemplos bem conhecidos de pessoas que fingem ser salvadores e levam as pessoas para lugares desertos, resultando em tragédias. No entanto, existem muitos falsos messias, supostos salvadores que afirmam ser o prometido libertador de todos os nossos problemas. Quanto mais problemas surgirem, mais falsos libertadores aparecerão. Mas, como Jesus nos aconselha, não devemos nos assustar ou nos preocupar quando soubermos de uma nova guerra, tragédia ou fome. Ele diz algo surpreendente. Esses são eventos dolorosos, mas não são eventos de morte. São eventos de nascimento. Portanto, quando você lê sobre desastres na mídia, saiba que essas dores indicam que algo novo está prestes a nascer. Devemos mudar completamente nossa atitude. Sabendo o que o mundo nos reserva, não devemos ficar alarmados ou consternados, não tão preocupados quanto o mundo ficará com essas coisas. Os desastres no mundo representam as dores de parto de um novo mundo prestes a nascer. Portanto, somos diferentes. Temos empatia por aqueles que estão sofrendo com desastres e esperamos expressar essa empatia e oferecer ajuda. Mas em nossos corações, não estamos alarmados. Estamos cheios de esperança, pois estamos testemunhando o nascimento de um novo mundo. Portanto, não ficamos consternados ou deprimidos com todos os problemas do mundo.
Em resumo, o conselho de Jesus para nós seria não entrar em pânico, não se perturbar, mas até mesmo encontrar alegria, pois tudo isso são sinais de algo novo acontecendo. O segundo sinal de sua vinda não está no mundo, mas na igreja. Os desastres no mundo são o primeiro sinal, o segundo sinal de sua vinda é na igreja, enquanto o primeiro aviso são desastres ao redor do mundo. Assim como ele dividiu o primeiro sinal em 3 partes: guerras, terremotos e fomes, ele também divide o segundo sinal em 3 partes, todas ocorrendo dentro da igreja. A primeira parte é a perseguição, onde seremos odiados em todas as nações. O segundo aspecto deste sinal é uma redução significativa no tamanho da igreja. O amor da maioria das pessoas esfriará quando toda a igreja estiver sob pressão. Muitos cristãos nominais, se não todos os verdadeiros cristãos, partirão sob o fardo da perseguição universal. O fato de que o amor de muitos esfriaria é de fato um sinal bastante desafiador. A grande surpresa na terceira parte desse sinal é que o evangelho será pregado a todas as nações. Na terceira parte do sinal, o evangelho será proclamado. Uma igreja purificada e de menor tamanho terá um impacto ainda maior no planeta. Isso é exatamente o que Jesus está sugerindo. Falsos profetas podem ser uma fonte de engano em tudo isso. Devemos estar atentos aos ensinamentos dos falsos profetas. Quando não há paz, eles ensinam a paz em vez de serem uma fonte de desafio. A mensagem deles é de conforto e tudo está bem, mas isso não será o caso. O conselho de Jesus é continuar e não ceder a esses falsos profetas. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos quando esse sinal ocorrer, quando todos os aspectos da igreja forem desprezados pelo mundo. Esse é o conselho de Jesus para todos os cristãos. Por que deveria ser esse o caso? A resposta está como a metáfora do trigo e do joio, onde eles crescem juntos, e quanto mais perto chegam da maturidade plena, mais tensão existe entre eles. Portanto, é natural que os cristãos enfrentem muita pressão no final. Os cristãos são frequentemente considerados desajustados sociais, o que pode gerar hostilidade. O mundo não é o nosso lar. Nossa cidadania está nos reinos celestiais. Somos únicos, e é por causa dessa singularidade que o ódio pode surgir, pois assim como Jesus era tão diferente de todos os outros, ele atraiu ódio contra si mesmo. João capítulo 15, versículo 19. Se fôssemos do mundo, o mundo nos amaria como se fôssemos seus, mas em vez disso, o mundo nos odeia porque não somos do mundo. Jesus disse: "Mas eu escolhi vocês para estarem fora do mundo." Embora não seja agradável ser desprezado, isso nos leva ao terceiro sinal do fim dos tempos, que é a angústia de Jerusalém. Geograficamente, esse evento será bastante limitado. Nessa passagem, Jesus faz referência às profecias de Daniel, em particular ao personagem chamado de Abominação da Desolação, mencionado 3 vezes por Daniel. O que tudo isso significa? Refere-se a um ser humano que se estabelece na própria cidade de Deus, autodenominando-se Deus e recusando-se a aceitar a autoridade de qualquer outra pessoa. Um tirano cuja chegada terá impacto global e implicações significativas, mas que estará centrado em Jerusalém, a cidade de Deus, o lugar santo. Jesus afirma que o quarto sinal de sua vinda ocorrerá imediatamente após isso, e assim saberemos quando ele está chegando. Estaremos preparados quando esse sinal surgir, e não haverá perigo de falsos. Não haverá engano, será muito rápido. O que acontecerá é que todo o sistema natural de luz será desligado. O sol escurecerá, as estrelas cairão. Há muitas previsões disso em toda a Bíblia. Isaías diz: "Os céus se enrolarão como um tapete. Todas as estrelas do céu se dissolverão. Os céus serão enrolados como um pergaminho, e todas as suas estrelas cairão como folhas murchas da videira, como a folhagem da figueira." A luz natural desaparecerá, deixando apenas a luz artificial para iluminar a terra. As pessoas se perguntarão o que está acontecendo, e os cristãos exclamarão: "O sol, as estrelas e a lua deixaram de brilhar." Isso ocorrerá logo antes de Deus apaga as luzes do céu para se preparar para o brilho da luz do relâmpago que marcará o seu retorno. Então ele retorna nas nuvens à terra, e nós o reconheceremos. Não nos reuniremos em um estádio terrestre, pois nenhum é grande o suficiente para acomodar uma multidão tão grande. Em vez disso, nos encontraremos no ar, o que será satisfatório.
Isso é uma perspectiva fantástica. Quando vemos todas essas coisas acontecendo, sabemos que ele está prestes a passar, como ele diz. Então, Jesus faz uma declaração muito simples sobre a figueira, onde muitos cristãos têm se confundido. Ele diz: aprendam esta lição com a figueira. Assim que seus galhos ficarem macios e suas folhas saírem, vocês saberão que o verão está próximo. Jesus nos está dizendo que quando todos esses eventos ocorrerem, você saberá que estamos nos aproximando da chegada do que foi profetizado. A analogia da figueira não é uma alegoria, mas uma comparação direta com experiências cotidianas, algo que Jesus frequentemente usou em seu ensino. Da mesma forma que você vê a figueira agindo dessa maneira e sabe que o verão está chegando, você perceberá esses 4 sinais e saberá que o cumprimento das profecias está próximo. Infelizmente, as pessoas frequentemente interpretaram isso de forma alegórica. Para encerrar a nossa conversa do dia, uma música de adoração que tem ajudado muitos a se sentirem mais próximos de Deus é Quão Grande Tu És. Ela tem letras poderosas e uma melodia inspiradora que toca os corações e espíritos daqueles que a ouvem.